E aí, povo do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo, né, que a gente está fazendo. Eu estou simplesmente fazendo uma explicação para vocês através do seguinte. Deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho visto através do meio do YouTube que estão botando vídeos, principalmente, onde estão utilizando as referências bíblicas dos profetas para atacar inconscientemente ao povo de Israel, né? E este ataque não é um ataque que vem de agora, este é um ataque que vem já repetidamente. Vamos falar que este é um espírito que principalmente ele foi heredado de Roma, sim, pelos pais da igreja. Os pais da igreja, nós temos que entender que os pais da igreja, conjuntamente com alguém chamado Policarpo dos Mirna, foi o primeiro a achar que o povo judeu ele não era mais preciso para o ensino de Torá e o ensino dos apóstolos através do ensinamento correto. Então, o que eles começaram a fazer? Estes chamados pais da igreja, eles começaram a atacar o povo judeu, sim, na época pré-concílio do Nicea, e eles começaram a atacar o povo judeu. Então, quando se fez o concílio do Nicea, se juntou o pensamento agnóstico da época e eles conseguiram tirar todo o rastro judaico, do pensamento judaico, do que é principalmente as cartas apostólicas. Se nós conseguimos enxergar as cartas de Pablo, Ravi Shaul Mitarzi, quem era o genro do Rabban Gamaliel, quem era da escola do Hillel principalmente, e quem era uma pessoa de altíssimo nível de Torá, nós vamos enxergar que o Rabino Shaul, ele principalmente nunca está falando contra o povo judeu, senão que a gente pode ver que ele mesmo, quando vai perante o Sanedrim, ele fala: de que se me acusa? De que coisas vocês estão falando contra de mim? Se eu tenho feito todo conforme ao que nossa tradição, ao que nossos rabinos, ao que nossa tradição mandou, ao que nossa Torá. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa, né, no livro do Atos que a gente pode enxergar com muita clareza, que é a primeira vez que o Rabino Shaul ele vai perante o Sinédrio não aceita que ele seja enviado, que ele seja um Sheliach, que ele seja um enviado pelo Messias, porque eles falam: momento, Dafkimine, como pode dizer que você faz um tempinho atrás perseguia estes que acreditavam, né, no Messias, e agora você diz que agora você sigue ele, que ele te nombrou seu enviado? Então, nós encontramos dentro do Talmud infinidade de comentários dos rabinos onde eles apontam indiretamente a que Yeshua seja o Messias. Vemos o mesmo rabino Eleazar Onkelos, que ele foi picado por uma cobra e ele mesmo pede para ele receber sanidade em nome do quê? Em nome do Yeshua. Então nós vemos através disso que temos evidência suficiente para demonstrar isso. Então, quando o povo de Israel recebe a Torá no Monte Sinai, nós temos que entender que Deus mesmo fala: Ele Ahukim, Be'amishpatim, Be'atorá, Asher Natam, Al Yedei Moshe, Be'ar Sinai. Está escrito assim, unicamente Torá em singular, diz eles: estas são as leis, os decretos, ok? E a Torá que Deus entregou a Moshe no Monte Sinai, não, diz Ele Ahukim, Be'amishpatim, Be'atorot, e as Torot, em plural, e as Torot que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. O que significa isso? Significa que Deus entregou mais de uma Torá. Entregou duas Torot. Uma delas é a Torá, que é a lei como tal, como a gente pode simplificar isso como uma explicação do Código Penal. A gente tem, né, uma Constituição em cada país, a gente tem o artículo 1, artículo 2 e artículo 3. Mas a explicação bem da Torá oral, que é essa fonte da tradição, que deveria nos explicar como cumprir o mandamento de um jeito correto. De que ponto cumprir o mandamento de um jeito correto? Se a gente vai para a carta de Mateus, a gente vai encontrar uma coisa muito especial. O Messias mesmo ele fala sobre a cátedra de Moshe, sobre a cadeira de Moshe. Por que ele fala isso? Naquelas épocas, os rabinos e os sábios de Israel, os Tanaim, os repetidores da lei, que vieram depois do Sugot, que eu vou explicar num vídeo principalmente com a história da Torá, foram os Sugot. Os Sugot eram parceiros, dois parceiros que dirigiam aos 71 sábios que tinham o Sinédrio, ok? Um deles era chamado o Nassi e o outro era chamado o Abeidim. Então, eles dois, principalmente, eles dois, sentados em uma cadeira, dirigiam ao povo de Israel com seus ensinos,
ok? Então, os últimos Sukkot que existiram foi o chamado Hillel e o chamado Shammai. A escola do Hillel e a escola do Shammai. Nós ouvimos com certeza deles. A escola do Hillel, eles eram do quem? O Hillel, ele era descendente do rei David. E o Shammai, ele era mais estrito com referente às regras, muito mais estrito, né? Então, a gente está vendo discussões constantes entre meio destes. Então, o que acontece? Os Tanaim repetiam o que estes Sukkot tinham falado. Nós vemos mesmos exemplos sobre isso quando Yeshua fala: vocês ouviram que por causa da dureza do coração foi dado permissão de dar cartas de divórcio. Mas, fala Yeshua, eu falo que a qualquer que repudia a sua mulher só por causa de adultério, o mesmo peca. E quem se casa com a repudiada também peca. Esse é um comentário da escola do Shammai, sendo Yeshua um estudante da escola de Hillel, porque todos os descendentes do rei David estudavam na escola do Hillel. Então nós estamos falando aqui de coisas evidenciais. Fora dessas coisas evidenciais, nós temos os 13 códices que foram encontrados no Egito. Dentro desses códices, nos dão para nós o entendimento completo da realidade na qual o povo judeu entendia as coisas. E fora dessa realidade, a gente pode enxergar também qual é a razão pela qual o povo judeu pensava como pensava. Então nós temos que nos botar naquela época e entender um ponto, principalmente. A primeira manifestação do Messias, ela seria principalmente para reparar a comunhão entre Deus e o homem. Está escrito: Ta'asu bishvili mishkan, ou mikdash, ve'ani techie venechem. Disse: farão para mim um santuário, um mikdash, um templo, um santuário onde me adorar, e eu habitarei meio de vós. Mas é meio de vós que significa que no princípio o desejo principal da Kadosh Baruch Hu sempre foi habitar dentro de cada um de nós. Nos lembrando que todos somos filhos do mesmo Criador e somos filhos da Adão e Rava. Mas aconteceu uma coisa, e o que aconteceu foi que os pecados do homem e todas essas coisas fizeram que o homem comece a ficar longe de Deus. E o que aconteceu no final? Aconteceu principalmente que o povo ficou tão longe de Hashem e tão longe de Deus, que Deus então ele tive que entregar a Torá para que, a fim de corrigir o povo, porque Torá significa isso, vem de duas palavras, ire vemore, direção e guia. Essa direção para chegar ao Criador e a guia de como chegar ao Criador. Então, ali você entende que a Torá ela é composta por duas Torá, Torá oral e Torá escrita. Por quê? Porque a Torá escrita é a direção onde a gente tem que ir, tá bom? Mas sem a guia de como a gente chegar, a gente não consegue chegar. Então, principalmente é isso. E tem um grande problema que as pessoas não entendem. Que por mais que Yeshua tenha se manifestado já, ok? E tenha cumprido em parte, novamente se lembra, em parte, a manifestação do Messias, porque a manifestação do Messias ela é uma Yehidá, uma unidade que é composta por 3 redenções. A redenção do Eva, a redenção do Adão e a redenção da serpente. São as 3 manifestações do Messias. Messias ben Yosef como o Messias sofrente, Messias ben David como o Messias rei sobre Israel e como o Messias sacerdote, que os profetas profetizaram que ele será o sacerdote sobre o templo, né? E seremos nós elevados a um nível de sacerdote juntamente com ele. Então, entendendo nós, principalmente o que está escrito ali, a gente pode transmitir esse nível de conhecimento e entender uma coisa. O cumprimento foi feito em parte. O que significa que o cumprimento foi feito em parte? Que ainda não se cumpriu completamente, tá bom? E foi derramado uma benda, tá? Sobre os olhos dos sábios para que os não sábios possam enxergar o Messias. O que significa? Que no princípio o pacto de Deus era com o povo de Israel, unicamente com o povo de Israel, e pronto, através do que o povo de Israel rompeu esse pacto, então agora Deus pode trazer, ok, uma nova esposa para seu filho, que são as nações que sequer não têm filhos dele. Então, a partir disso, nós estamos entendendo a visão do José é exatamente a mesma visão do José. Estamos a mesma visão do José. Qual é a visão do José? A visão do José foi 20 anos José viveu no Egito e os irmãos dele acharam que ele estava morto. 2000 anos faz que o povo judeu acha que Yeshua está morto. Mas acontece uma coisa, ele está, Al-Kisei Shel Roma fala para nós, o Talmud no Sanedrin 98,
que o Messias está sentado nas portas de Roma, em um trono. Por que no trono? Significa que ele foi senhor de Roma, senhor da Geulá, senhor do quê? Senhor da Galut, perdão, senhor da Galut, senhor do exílio romano? Sim, do mesmo jeito que ele foi senhor do exílio do romano, assim como José foi o senhor sobre o Egito, que provocou depois o exílio do povo de Israel da terra de Canaã para o Egito. Então, nós entendendo principalmente a exégesis bíblica correta, a gente pode entender que todo foi um plano de Deus. A comida que Egito tinha serviu para alimentar então ao povo de Israel daquela época, e essa comida foi preparada por José. A comida que Roma preparou através do Messias, por mais que ela não foi kasher durante muitos anos e foi misturada com idolatrias, traz idolatrias, ela serviu para então o povo judeu, hoje, nós judeus, conseguir experimentar uma coisa que foi guardada de nós através de nossos sábios. Isso sim a gente tem que reconhecer, que se chama unção. Unção. Ela é obtenida unicamente através de consagração, através do Ruach HaKodesh. Essa unção foi retida por nós, ok? Por causa do que nós mesmos fechamos a porta para essa unção. Por causa do quê? Por causa de que nós, como povo, tínhamos medo de como nos comunicar com Deus a causa de nosso pecado. Isaías 52. Nós sabíamos que tínhamos pecado, mas nós sentimos tão elevados por ainda ser o povo escolhido, que fizemos? Tivemos medo de nos comunicar com Deus. Então perdimos essa espiritualidade. Quando o Mashiach ele veio, se manifestou faz 2000 anos, ele veio nos ensinar como entrar em uma comunhão de novo com o Eterno. Foi simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, o que significa isso para nós? Significa, porque o Messias falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as 3 palavras da Torá, ok? O Arizal falou, o Arizal, principalmente um dos maiores sábios, faz uns anos atrás, ele falou, tá? O caminho, a verdade e a vida, Derech, Haemet Be'ahor, Ze a Torá, ok? É a Torá. O caminho, a verdade e a vida, é a Torá, ok? A Torá. Quem é Yeshua? Ele é a Torá vivente, porque o Mashiach, ele é a manifestação milagrosa de Deus feita homem. A Torá é a manifestação milagrosa de Deus feita homem. Mas, principalmente, aunque o povo judeu hoje não acredita em Yeshua por causa de tempos, você tem que entender isso que eu estou falando. Tempos, zmanim, tempos, de novo. Tempos, zmanim em hebraico. Tempos, zmanim. Por causa dos tempos, ok? É preciso de que o povo judeu ainda esteja com os olhos vendados. Para quem? Com o povo judeu com os olhos vendados, então Yahbo Melo Agoim virá a plenitude dos gentios. Me entende? A plenitude dos gentios é quando o povo se multiplica, as nações gentias eles possam ter a plenitude, eles possam ser cheios da Torá, do Espírito do Messias e do conhecimento do povo de Israel. Porque está escrito, e eu provocarei a vós aos ciúmes com o povo que não é povo. Então, não importa se hoje o povo judeu não acredita em Yeshua. Por quê? Vamos fazer uma diferença, queridos. E vocês têm que entender. O judeu que ele cumpre a Torá e os mandamentos, ele, principalmente a alma dele, não precisa de Yeshua para ser salva. É isso que você tem que entender. Não precisa de Yeshua para ser salva, porque ele está cumprindo a Torá e os mandamentos. E o dia do juízo ele vai ser julgado por seu cumprimento de Torá e mandamentos. Seria que se um judeu não cumpre a Torá e os mandamentos, então ele não teria justificação de perante Hashem. Então, ser judeu principalmente é ser um obed Hashem, um escravo de Hashem. Então, o que a gente está explicando com isso? Que principalmente o judeu, para ele ser salvo, não precisa de Yeshua, ok? O gentil sim precisa de Yeshua, porque ele não está protegido, nem sequer pelo pacto do Sinai. O judeu está protegido pelo pacto do Sinai, que significa que legitimamente o palácio central, vamos falar nesse termo, o palácio central do Messias ainda é o povo judeu. A nobre consorte seria a segunda esposa com quem foi escolhida para governar, que vai ser coroada como mulher, vai ser
Sim, as nações, que está escrito no Talmud, no Tratado de Sanedrim, diz que quando o Mashiach ele se manifesta como Mashiach com Davi, ele com sentir o cheiro, ele vai saber principalmente se as pessoas de que tribos elas são. Então a gente não pode se proclamar de nenhuma tribo. Hoje unicamente os Koanim estão definidos, os sacerdotes e os levitas. O resto se considera todo o Kali Israel, congregação de Israel, porque a gente não sabe, a gente não pode dizer eu sou descendente da tribo de Ruben, eu sou descendente da tribo do Issachar, eu sou descendente da tribo de Sebulon. Não, a gente não pode falar isso. Então, o judeu, ele que não aceita Yeshua, mas ele respeita a Torá, ele está justificado pelo seu cumprimento de Torá. E isso é biblicamente comprovado. O cumprimento de Torá e a comunhão que ele tenha com o Criador faz então que o judeu seja justificado, porque do mesmo jeito que vocês gentios foram justificados a causa da sua ignorância, o período de ignorância, Deus passou por alto, a cegueira do povo judeu também será passada por alto, sempre e quando eles cumpram a Torá. Você lembra essa palavra? Cumpram a Torá e os mandamentos, ok? Mas o gentil, naquela época, ele era considerado maldito. Por quê? Porque ele era considerado maldito porque ele não tinha cumprimento nenhum. Então, ele não tinha pacto nenhum. Mas então, ele se manifestou de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Com sua justiça, ele redimiu as nações que não teriam sido redimidas pelo povo de Israel. As nações foram redimidas. Então, inconscientemente, o que o povo judeu hoje rejeita o Messias, ele, e no seu coração, ele tem a DNA que reconhece que Yeshua é o Messias de Israel. A DNA que disse, vocês sabem que sou eu. No momento que a gente está falando, a gente está fazendo Kaddish dentro da sinagoga, a gente está pedindo pela manifestação do Mashiach. No momento que a gente está rezando, a gente está falando, ok? Adonai, principalmente com 2 Yud, que isso significa Yud Kei Vav Kei Gadol, Yud Kei Vav Kei Katan, principalmente. E que significa isso? Que tem duas, que está o Ein Sof, que é o pensamento, um pensamento gnóstico, o pensamento gnóstico do que é principalmente o Mashiach de Israel, perdão, o pensamento gnóstico do que é principalmente Deus, ok? Que é o Deus que habita em uma luz inacessível, ok? E o Mashiach, quem é o reflexo do Deus invisível. O Mashiach é essa manifestação milagrosa de Deus feita ao homem, mas o povo judeu não precisa do Mashiach ainda, porque ainda não é o tempo, ainda é o tempo dos gentios. Então, o que acontece com os judeus que não aceitam a Yeshua até agora? Sempre e quando sejam judeus que cumprem Torá e mandamentos, eles serão justificados. Me entende? Serão justificados. Por quê? Porque inconscientemente eles estão aceitando o Messias no momento que eles cumprem a Torá. Agora, um judeu que não cumpre a Torá, mas ele nasceu judeu, porque unicamente uma pessoa nasce judia através do ventre de uma mãe judia, ou ele, por conversão, através de 3 rabinos, através do Beidin reconhecido, ele pode ser judeu. Deixo de passo que nenhum Beidin é reconhecido em toda a América Latina, só em Israel e nos Estados Unidos. Você pode fazer conversão. Então, com todas essas coisas, eu estou falando para vocês uma coisa. Entendam que os tempos ainda não chegaram. E nós estamos trabalhando para que chegue o tempo da plenitude dos gentios, que eles sejam cheios, primeiramente, do Espírito de Torá e da Mitzvot. Para eles serem cheios do Espírito de Torá e da Mitzvot, eles precisam principalmente se desprender de toda a clipa, toda a casca e de todo o pensamento de superioridade e de todo o pensamento deles acharem que eles sabem mais que o povo de Israel. Por quê? Porque eles são o filho pródigo que está voltando. Me entendem? O filho pródigo que está voltando. E nós ainda ficamos dentro do pacto. Mas um de nossos irmãos foi e quem pegou ele. Quem pegou com sua justiça a todas as nações. É isso que eu tenho para falar para vocês. Ravi Ariel ama muito vocês. Ama as nações, mas eu não tolero o sentimento de superioridade e não tolero também que as pessoas falem descontextualizando o texto sagrado sem conhecer a língua e sem conhecer o sentido, sem conhecer, me entende? Então, a pessoa sem conhecer, ela descontextualizando completamente o texto,
eles podem virar o texto para quê? Para ele se tornar um pretexto para a ideologia que eles têm. Mas a gente falando o texto na língua original, a gente pode provar o que a gente está falando. É preciso nós, e por isso Hashem tem levantado nós, verdadeiros judeus que falamos hebraico, que falamos português, para nós, então, poder hoje ensinar às nações, ensinar principalmente. E ensinar do quê? Vocês não precisam sair das suas igrejas evangélicas. Vocês não precisam se tornar judeus. Não precisam sair da igreja evangélica nem se tornar judeus. Vocês precisam se sujeitar à autoridade ministerial dos 5 ministérios dados por Efésios capítulo 4. Me entende? E respeitar a autoridade do povo de Israel. Porque são 2 corpos, que essas são as 2 oliveiras que estão diante do Deus da terra. As 2 esposas do Cordeiro. As 2 esposas que serão feitas uma. Então, quando vocês respeitam a autoridade de Israel e a autoridade ministerial do corpo do Messias, que é a igreja evangélica, vocês estão bem. Mas se vocês se separam da igreja evangélica e se acham, sendo gentios, sendo não judeus, vamos dizer, sendo justos das nações, que é o termo correto, sendo justos das nações, vocês se acham com o sentimento de superioridade e falam, não, agora nós somos, vocês acabarão se tornando um câncer. O que é um câncer? São as células que se rebelam contra o corpo. As células que se rebelam contra o corpo e atacam o corpo. E se tornará, então, uma ameaça para o corpo do Messias e também para o povo de Israel. Sem ser a trufa, o remédio que verdadeiramente a igreja, o corpo do Messias precisa para ela cessar de 2000 anos de feridas e atrufar o remédio que o povo judeu precisa para se reconciliar com seu Messias. Se lembre, o povo judeu não precisa aceitar Yeshua. Ele não necessita aceitar Yeshua, porque ele já tem a Torá. Inconscientemente ele já tem a Yeshua. O que o povo judeu precisa é se reconciliar com Yeshua. São 2 coisas diferentes. Kol tuv lachem. Agora, vocês, nações, e você, que pode estar enxergando este vídeo, que ainda não aceitou o Messias e não aceitou o Deus de Israel, se precisa aceitar o Messias. Porque aceitando o Messias, você está então voltando ao mesmo tempo no Monte Sinai que o povo de Israel falou, Nasce benishma, ambruque errad, faremos e ouviremos, falaram a uma só voz. No momento que você aceita ao Deus de Israel, ok? Que não, ele não é 2, nem 3, nem 4, ele é um. E o Mashiach, seu enviado, que é uma criação do Eterno, para quê? Para que seja rei sobre a criação, então você consiga a expiação e você consiga ingressar à renovação da aliança que será feita quando o Mashiach venha. Bezrat Hashem, que sua vinda seja pronta. Um abraço desde Israel para vocês. Shalom.